Longevidade no Japão, uma virtude ou um problema social? É com essa premissa que eu vou falar de Tempest, um mangá de 2018 de Inio Asano, que retrata essa parte da sociedade japonesa, mas que também fala muito da nossa sociedade cada vez mais neoliberal. Num futuro muito próximo, o Japão está numa grave crise econômica. Os idosos vivem cada vez mais e, logicamente, produzem cada vez menos. E o dinheiro da aposentadoria está onerando os cofres públicos. O governo não consegue mais pagar assistência social para os idosos, muito menos pagar sua aposentadoria. Nem elevar a taxa de aposentadoria para 75 anos resolveu tal problema. O primeiro-ministro coloca então em voto popular uma reforma extremamente polêmica. Ao fazer 75 anos, os idosos serão remanejados para bairros especiais, onde receberão toda a assistência governamental. E quando os mesmos completarem 85 anos, serão considerados idosos terminais e perderão todos os direitos humanos, restando-lhes apenas 3 opções. Um suicídio assistido que isentaria seus parentes de diversos impostos, inclusive sobre herança. Prestar uma espécie de Enem com 500 perguntas e, se você não errar nenhuma, ter seus direitos humanos devolvidos. Ou caso não opte pelo suicídio ou acabe sendo reprovado na prova, você será jogado na rua, sem roupa e sem nenhum direito humano, e será tratado pior do que qualquer animal de rua. Parece absurdo, não é? Só que não é tão distante com o que o Japão fazia até pouco tempo com seus idosos. No passado, era comum a prática do ubasute, onde ao completar determinada idade, o homem da família levava o idoso da casa para ser abandonado numa montanha, onde ali aguardaria sua morte. O Japão passava por uma grave crise alimentícia. Idosos eram considerados um peso para a sociedade. Essa prática é mostrada com mais detalhes no filme A Balada para Narayama, onde vemos um jovem enfrentando os problemas que é abandonar a mãe idosa e a pressão que a sociedade faz em fazê-lo o mais depressa possível. Se você está aí na casa dos 30 anos ou então tem bom gosto, você vai acabar lembrando do episódio de Família Dinossauros, O Dia do Arremesso. Esse episódio é uma referência à prática do ubasute e também uma paródia do filme A Balada para Narayama, que foi um filme famosíssimo e que conseguiu vários prêmios de cinema internacional. Ao fazer 72 anos, todo dinossauro deverá ser arremessado num poço de piche. E se o dinossauro for fêmea, quem deve arremessar ela através de um poço de piche será o seu genro. Dino está animado com o aniversário da sua sogra e treina o arremesso dela dia e noite. Ele até mesmo conseguiu uma folga do seu patrão, que é um casca-grossa do caramba. O Bob, que é um progressista, contesta essa tradição porque a gente entende que isso, antigamente, era porque os idosos atrasavam o bando e atraía predadores e que não poderiam mais caçar. Mas hoje em dia, com casas e supermercados, isso não faz mais sentido. Então ele negocia com o pai para não empurrar a sua avó e que no futuro ele também não irá empurrar o seu pai. Dino, é apenas pro resto da vida dela. Quanto tempo pode durar isso? Como eu vou saber, Fran? Ninguém nunca morreu de velho antes. Sabem, eu sinto que ainda poderei viver por 1 milhão de anos. Voltando ao mangá, acompanhamos o Sr. Tachibana, que está prestes a completar 85 anos de idade e deseja prestar a prova de idade. Ele é bom aluno e certamente passará na prova. Podemos ver que a maioria das perguntas são sobre como os idosos devem abandonar a sua humanidade e ceder lugar para os mais novos, e como seria muito melhor se simplesmente todos eles morressem.
Vemos outros idosos que também querem fazer a prova, mas a maioria não tem condições de locomoção, visão ou saúde mental para passar em qualquer tipo de prova, enquanto a maioria dos idosos está feliz em morrer e não ser odiado pelos parentes, e isentar os mais jovens de impostos. O sistema funciona tão bem que os próprios idosos desejam a própria morte, e nem os ricos escapam dessa. O próprio ex-primeiro-ministro que passou essa emenda maluca está próximo do dia da sua morte, e ele está completamente satisfeito com isso. Vale comentar que o Manual de Boa Convivência com os Idosos ilustra uma família feliz da vida no seu carro, indo atropelar 2 velhinhos atravessando a rua. Mais Carmageddon impossível. Houve também uma alteração nas leis do Japão. Agora a maioridade é aos 14 anos, e quanto mais filhos você tem, mais benefícios governamentais você terá, tendo direito à faculdade gratuita no 3º filho, o completo oposto da China. O Japão sofre com problema de natalidade há tempos, e essa segunda medida só faz o Japão regredir ainda mais ao passado, abandonando os idosos e as mulheres se casando bem mais cedo e sendo apenas objetos para gerarem mais filhos. E quanto mais cedo, melhor. Por fim, o Sr. Tachibana não é aprovado na prova por opção dele mesmo e é abandonado em Tóquio sem roupas e sem direitos humanos. As pessoas ou o ignoram ou têm medo dele, e por estar descansando no banco, é fuzilado sem piedade por um robô patrulheiro. Descobrimos então que o Sr. Tachibana enviou uma carta para sua antiga esposa, que havia sido aprovada nessa prova de direitos humanos. Essa sua antiga esposa mora com um dos seus parentes e trabalha para o governo. Todo idoso que é aprovado na prova das 500 perguntas trabalha nesses robôs patrulheiros, assassinando justamente os idosos que não foram aprovados no teste de idade. Para mim, esse final deixa bem claro a mensagem de todo o mangá e um paralelo com a gente. Como a extrema-direita e os neoliberais usam esse discurso de que idoso não produz, deveríamos aumentar o tempo de aposentadoria, pagar a aposentadoria está quebrando o país, e como essas emendas são passadas justamente através dos idosos. A extrema-direita usa e abusa do conservadorismo e do medo, do avanço e das novidades, e acarretam muitos votos dos idosos. Então, muitas vezes, são esses próprios idosos que são boa parte ali do eleitorado da extrema-direita e dos neoliberais que acabam justamente aprovando esse tipo de absurdo que irão levá-los à morte. Não é à toa que o bolsonarismo e o conservadorismo têm como sua grande base os idosos. A gente viu isso lá na invasão de Brasília, como os idosos são cada vez mais conservadores e adeptos a esses movimentos fascistas, e são justamente esses movimentos fascistas que encaminharão eles para a morte. É só a gente lembrar justamente do Bolsonaro, como deixou rolar à vontade aqui o coronavírus, que matou idoso a rodo, e, entre aspas, para eles e para esse bando de neoliberal por aí, foi uma maravilha porque aliviou os cofres públicos. O mangá também fala que esse movimento absurdo ganhou muita força na internet, e como gerou muito burburinho nas redes sociais, a imprensa também começou a fomentar isso, e essa emenda absurda começou passando, coisa que ninguém acreditava que iria acontecer. Bem parecido com o bolsonarismo, hein? Só que aí também tem uma meia-culpa nossa. Nós progressistas também estamos cagando para os idosos. Isso não é mentira. Você vê algum movimento progressista aí defendendo o direito dos idosos, revoltado da vida porque o idoso ficou esperando anos na fila do SUS para ser atendido? Você não vê isso. Muito no máximo você vê o progressista de cabelo colorido
reclamando do Léo Lins ter feito uma piada eutarista com o idoso. Agora, se o idoso está esperando 5 anos para ter um tratamento do câncer, aí que se dane, né? Até porque o progressista de cabelo colorido do Twitter tá muito mais preocupado em ficar falando de etarismo do que de problemas reais. É o tipo de pessoa que dificilmente levanta para um idoso sentar no meio de transporte, ele prefere fingir que está dormindo, ou de ficar 5 minutos com sua avó. E sim, eu sei que eles são difíceis de lidar, são cabeça duras, mas a gente simplesmente deixar eles de lado, não conversar com eles, não resolve o problema. Não é à toa que o bolsonarismo atacou em peso a audiência idosa. O WhatsApp, propagandas religiosas, ficou incentivando que maiores de 60 anos fossem votar, porque eles sabem que esses votos iriam para eles. Enquanto que a gente só exclui o idoso, a gente está jogando eles para a extrema-direita e não estamos resolvendo um problema real, que é o abandono de idoso. E, gente, ficar tweetando sobre etarismo na internet não resolve nada. E essa realidade do Japão não está lá tão distante assim de realmente acontecer. O aposentado japonês, hoje em dia, ele já ganha, no máximo, assim, o teto máximo que um idoso consegue ganhar é cerca de 3 mil reais. Só que ele recebe esse valor a cada 2 meses. Então é como se ele recebesse, no máximo, R$ 1.500 por mês. Isso pelo menos foi o que eu consegui verificar ali no período de 2021. Agora você pensa, o aluguel do Japão é um dos mais caros do mundo. A comida também é bem cara. Então o idoso tem que ter um parceiro ali para conseguir pelo menos pagar um aluguel muito barato e conseguir o mínimo para conseguir sobreviver. E se ele precisar de remédio, um gasto a mais com médico, com gasolina, alguma reforma na casa, cuidar de algum bicho, já era. Ele vai ter que sacrificar ali o seu aluguel, a sua comida, alguma necessidade básica. Por isso que muitos idosos vão acabar morando na rua. Eu já comentei isso no meu vídeo sobre homúnculos. Eu sugiro que você dê uma olhada lá depois desse vídeo daqui. E temos o Chile, que na época da ditadura do Pinochet foi o laboratório global para o neoliberalismo e ver se alguma daquelas ideias absurdas funcionariam ou não. E os idosos que se aposentaram através das medidas que passaram lá na época do Pinochet, hoje ganham menos de R$400 e moram na rua. Só lembrando que o Paulo Guedes e o Temer tentaram passar a mesma coisa aqui no Brasil. E a gente ainda não escapou dessa, tá? Não vai confiando aí no Lula ou então no próximo presidente que pode entrar, que a gente ainda corre esse risco, já que a gente perdeu a CLT e a gente está vendo que isso não vai ser revogado. Vale ressaltar que a grande mídia já está fazendo balões de ensaio sobre o assunto, que são aquelas notícias falsas sobre um suposto terceiro especialista no assunto que teve ali uma opinião polêmica que gera uma porrada de clique, mas que, sobretudo, verifica a temperatura de água para ver se esse assunto passa ou não num Senado. Bom, gente, é isso. Não deixem de conferir o vídeo de homúnculos. E se você gosta desses temas mais polêmicos, convido você a conferir a playlist Xenofobia no Japão, onde que eu falo de problemas sociais e históricos do Japão e muitas vezes ligados justamente com a nossa história. Bom, gente, é isso. Indiquem esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Hoje eu não estou muito bem, era para eu estar muito mais puto fazendo esse vídeo, mas eu estou doente. Então, até a próxima.